E agora a gente vai bater papo e entender sobre fitoterápicos. A gente fala hoje especificamente sobre tratamento para ansiedade e insônia. Estou recebendo aqui no nosso estúdio a Andréa Ávila, que é naturopata. Tudo bem, Andréa? Tudo bem, e você? Prazer te receber aqui novamente. Prazer viu? todo meu. Andréa, eu queria começar introduzindo, para quem não sabe, eu queria que você até explicasse. Porque quando a gente fala de fitoterápico, às vezes a gente tem um conhecimento daquele senso comum do que é, mas eu sei que eles podem ajudar em muitas situações. Explica para nós em que os fitoterápicos podem auxiliar. Então, no caso da ansiedade, da insônia, são plantas específicas que trabalham justamente onde os medicamentos alopáticos, que têm muita contraindicação, acabam trazendo consequências graves, mas na fitoterapia isso não ocorre com tanta frequência. Então, vai normalizar o sono, vai ajudar para que a pessoa tenha uma qualidade de vida melhor, mas sempre com controle médico, claro, né? Porque fitoterápico também tem efeito colateral. Isso é muito importante da gente falar, né? Não tem que procurar, inclusive, geralmente, eu conheço já vários médicos que indicam um tratamento complementar com fitoterápicos, né? São muito importantes porque eles podem até ajudar aquele tratamento que está sendo feito com a alopatia, né? Mas no caso da ansiedade, da depressão, são assuntos muito sérios, porque a insônia, ela leva a um processo de ansiedade. E se você não trata da insônia, ela também pode trazer como consequência a depressão. E os médicos, os psicólogos, os psiquiatras trabalham bastante com remédios que induzem ao sono e uma qualidade de vida melhor. Agora, trocar esse tipo de medicamento pela fitoterapia não pode. Não é isso que a gente está propondo aqui, exatamente, né? Tem que ter um acompanhamento e pode associar, porque eles vão ajudar bastante nessa qualidade de vida, né? Quando a gente fala de depressão, estresse, ansiedade, insônia, assuntos que acabam se misturando um pouco, que um pode ter consequência no outro, as pesquisas apontam que cada vez mais cedo e mais pessoas possam passar por isso. E aí eu queria entender, a partir de que idade é possível utilizar o fitoterápico com segurança, Andréa? Hoje até criancinhas, nenês podem usar. Existem vários alimentos, inclusive, que têm algumas vitaminas que para o nenê são importantes para não ter déficit de atenção, para não ser uma criança hiperativa. Por exemplo? Por exemplo, o tomate, a alface, o grão de bico, brócolis, cenoura, que são ricas numa substância importante que é a vitamina B6. Então o nenê fica mais tranquilo, tem um soninho melhor. Então a partir dos 6 meses de idade, com o acompanhamento do pediatra, você já pode colocar algumas plantinhas para ele dormir melhor. E aí é aquilo que ela falou, ainda mais quando a gente está falando dos menores, das crianças, é sempre importante ter esse acompanhamento junto com o pediatra. Eu tenho já aqui para o break, mas eu só queria compreender esse trabalho, principalmente quando a gente fala dos menores aí de 12 anos, das crianças, dos bebês, ele é feito em parceria? Existem médicos que já indicam? Então, como é que é feito isso? Existem muitos profissionais que já indicam a naturopatia como suplementação, né? Se não tiver... Alguns até são naturopatas. Exatamente. Também, né? Se não tiver essa formação, eles indicam para que seja feita uma associação, né, da pediatria com a naturopatia. E aí eu acho que o que é importante é que ela vai explicar para nós já é a questão da quantidade, né? Porque às vezes a gente acha que uma coisa é boa e a gente quer consumir muito e a gente sabe que pode ser até um problema se consumir errado, né? Não, ainda mais crianças, né? Porque você não pode interromper o leite materno pelo chá. Perfeito, perfeito. Eu já volto então com essa colocação. Quero perguntar muito também a respeito dos idosos, que de repente não querem, às vezes a pessoa fala, olha, é só uma insônia leve, está começando agora, eu não quero tomar o medicamento, e às vezes o próprio médico fala, então vamos tratar com o fitoterápico. Exatamente. É uma indicação médica. Quero entender sobre isso já, tá? Vou pro intervalo, daqui a pouco eu tô de volta com muitas perguntas sobre esse assunto e ainda hoje também. Nosso programa está de volta. A gente está falando sobre como tratar a ansiedade e a insônia através dos fitoterápicos com a Andréa Ávila, que é naturopata e está aqui no nosso estúdio. Você pode enviar a sua pergunta, lembrando que daqui a pouco a doutora Patrícia Evangelista esclarece as nossas dúvidas sobre previdência. Deixa eu voltar aqui com a Andréa. Andréa, a gente estava falando uma coisa, eu só queria retomar porque é muito importante e eu convivi com a ansiedade de muita gente. Até os 6 meses foi só leitinho e muita gente falava, mas precisa de água, precisa de suco, precisa de chá. Não precisa, né? Não precisa. Até 1 aninho é importantíssimo manter o leite, tá? Porque senão ele vai substituir. O estômago do neném é muito pequenininho. Se você coloca muito chá, ele não vai querer mamar.
Então, e aí não vai ter nutrição, Perfeito. Entendeu? Bom, vamos falar um pouquinho sobre esses tratamentos. A gente vai colocar já algumas das plantas que podem ser usadas, mas você falou da contraindicação. Então, em cada uma delas eu vou pedir para você explicar também sem contraindicação. A gente começa mostrando para vocês a camomila, que a gente conhece, gosta tanto de utilizar. Fala dela para nós. Camomila pode ser usada por crianças e por adultos. Ela praticamente não tem contraindicação, não tem efeito tóxico nenhum. A partir de 1 aninho você já pode fazer um chazinho de camomila e colocar para o seu nenê tomar pelo menos um pouquinho por dia, uma xicrinha por dia, já pode dar. Tá? Quais os principais benefícios? Acalma. Tira a ansiedade. Faz camomila, né? Exatamente. Aquela noite antes da prova, minha mãe fazia tanto pra gente. É maravilhoso, inclusive para a parte digestiva também. Então, até o nome diz, é camomila mesmo, ela calma, deixa tranquila. Qual o preparo adequado para ela? 1 colher de sopa para cada 200 ml de água fervendo. Tá? Você ferve junto a florzinha. Ferve junto com a água, que às vezes é uma dúvida que a gente tem. O que é fusão, o que é infusão, como fazer com cada planta. A infusão é quando você esquenta a água e joga na plantinha. Quando você ferve, você aumenta o princípio ativo da planta. Então fica um pouquinho mais forte. No caso dela, da camomila, é dessa maneira que é o ideal. Para adultos, ferve junto. Para o nenê, você deixa em infusão. Perfeito. Tá? Dá aquela abafadinha. Isso. Quanto tempo depois ela pode ser utilizada? Esse chá tá com todos os princípios, até quanto tempo depois? Até, vamos dizer assim, esfriou, você já pode dar para o nenê, no caso, ou para o adulto. Não pode guardar na geladeira de um dia para o outro. Se for preciso conservar no mesmo dia, em embalagem de vidro, nada de alumínio. Senão você pega o tóxico do alumínio e perde o princípio ativo. E não adoçar. Se quiser, e eu ia te perguntar isso, acho que até para qualquer um dos que a gente vai falar aqui, se quiser usar stevia, adoçante, pode ou não? Chá adoçado, chá estragado. Você, às vezes, dá um chazinho para o seu nenê para tirar a cólica e adoça porque acha que ele quer o saborzinho doce. Aquilo aumenta a concentração de gases e aumenta a cólica. Perfeito. Então não pode ter adoçante nenhum. Chá é remédio, vamos dizer assim. Então tem que ser tomado in natura. Quantas vezes por dia pode ser utilizado? Se for muito imperativo, até umas 3 vezes ao dia, mas em doses pequenas para não interromper a mamada do nenê. E para o adulto? Adulto, 3 copos grandes de 200 ml já são suficientes. Para os idosos, acho que é uma boa opção também. Eu ouço muitas pessoas falarem que conforme a idade vai chegando, a vontade de dormir vai diminuindo, né? Porque o idoso, ele tem uma perda muito grande de uma vitamina no corpo, que é a B6, que inclusive que até a gente trouxe. já até falou da importância dela Exatamente. aqui, né? Daqui a pouco a gente vai mostrar. Então a B6 a gente vai perdendo. E a B6 ela é responsável justamente pelo bem-estar e aumento vamos dizer assim, da vontade de dormir. Da alegria de dormir que tem que ter. E como o idoso perde, aí não tem mais sono suficiente. Pode utilizar camomila, pode ser Pode. Tem contraindicação? Não, nenhuma. Vamos passar para a próxima, que é a erva de São João. Conta pra gente sobre ela. Essa erva já é problemática. Ela não pode ser usada com muita frequência, porque o chá, ele aumenta o ritmo do sono, você fica mais sonolento. E tem um resíduo no outro dia, você fica ainda meio mole, não fica muito bem. Isso aí não dava para eu tomar mesmo, porque eu sou aquela que eu devo ter muita B6, porque o que eu gosto de dormir, essa aí não é para mim, né? E tem um agravante, se você toma sol, mancha a pele. Então para que ela serve então? É para quem sofre de ansiedade crônica, quem tem muita tensão, quem tem aquela ansiedade que já está virando uma depressão. Então tem a indicação correta para a utilização dela? Sim, essa tem que ser Como seria? assim, 1 copo ao dia, mas com acompanhamento. Você vai perguntando à pessoa como é que você está. Inclusive, os psicólogos muitas vezes encaminham também, né? Para esse tipo de tratamento fitoterápico. É vendida como erva de São João ou hipéricum. Tem Pensando laboratório já que tem como hipérico, mas tem restrição. Eu não aconselho muito. A gente está demonstrando aqui, você pode conversar com o seu médico sobre ela, ou com o naturopata que você está acostumado a tratar, pergunta sobre Se tiver problema de pele, já esquece dessa. Não é, Por isso não que vai eu ser trouxe, indicada. que ela não é indicada. Então, na verdade, ela é praticamente um X aí. Exatamente. Atenção a utilizá-la, porque deve ser uma das, se você pesquisar de repente no Google, talvez ela apareça ali no tópico, mas há muita contraindicação, né? Porque como ela dá um sono muito bom, todo mundo quer usar. Só que tem essa restriçãozinha, né? Perfeito. Vamos mostrar o magnésio agora. Fala pra gente. Magnésio, esse aqui maravilhoso, que ele é vendido assim em cápsula. Deixa eu mostrar. Para quem mostro? Então. Aqui a marca tá tampadinha, mas só para vocês poderem ver, tá? Eu vou abrir para mostrar a cápsula, posso? Ele tá fechadinho mesmo, mas se você quiser, eu
tira a Pode trava, abrir? pode. Só para as pessoas poderem... Ah, tá Ele fechado. vem bem travadinho. É que eu só queria mostrar... Dá para mostrar aqui embaixo, ó. Acho que dá. Dá, ó. Só porque eu queria mostrar que ele vem em cápsula. É, vem em cápsula. Como que é? Primeiro, não tem contraindicação? Não, ele trabalha em mais de 300 processos enzimáticos do corpo. Uma pessoa com insônia, ela tem uma tendência grande a ter hipertensão. E acaba tendo que usar o magnésio para regularizar a pressão também. E aí, como que seria essa utilização? 2 cápsulas ao dia, próxima refeição. Tá. Vamos passar agora para o próximo, que é maracujá. Ai, maracujá. Maracujá é maravilhoso. O bom é usar tanto a polpa quanto a folha. Para a criança, a polpa. Para o adulto, a folha. Como eu preparo? 2, 3 folhinhas para 200 ml de água e uma polpa do maracujazinho batida. Você tira 2 colheres de sopa, dilui na água também e dá para o seu nenê. Tira o carocinho. Tira o carocinho. Qual que é o principal benefício do maracujá? Também para tirar a ansiedade e dar um sono melhor, uma qualidade de sono onde você de manhã não vai acordar cansado. Perfeito, para quem precisa descansar de Exatamente, fato, né? Que fica muito tempo no computador, televisão no quarto é péssimo para dormir. Fica ligado demais, né? Aí de manhã você está cansado, ele tira essa sensação. Vamos falar agora do mulungu, é assim que pronuncia? Mulungu. O que é o mulungu? Mulungu é uma árvore linda que dá umas sementinhas e uma florzinha maravilhosa, só para adulto, tá? Esse daí também é ansiolítico e é usado para quem tem depressão, junto com os medicamentos alopáticos. Como que eu preparo? As sementinhas são 3 ou 4 sementinhas para 1 litro de água fervendo junto e vai dando para a pessoa um copinho a cada 3, 4 horas. Então, atenção, lembrando que a gente está falando que esse é só para adultos e é importante nunca parar o tratamento que você está fazendo. Não, ainda mais um tratamento psicológico, que se você faz terapia, se está com um psiquiatra, jamais parar. É um risco. Atenção a isso, né? Vamos mostrar agora o óleo essencial de lavanda. Estava até falando com ela aqui nos bastidores. Já tinham me falado sobre esse, inclusive para usar no difusor, que é muito bom para o ambiente. Explica para nós. Lavanda é bíblico, né? Então, é um dos melhores óleos essenciais que nós temos. Você pode usar, pingar umas gotinhas no travesseiro do nenê. Você pode usar no banho, na banheirinha, deixar ele lá em banho de imersão para relaxar. O nenê fica assim, um anjinho, né? Porque vai ficar bem mais calmo. E você pode usar no difusor. O chá de lavanda também é muito bom. Era isso que eu ia te perguntar, como fazer o chá de lavanda? A florzinha dela, meio litro de água, você ferve a florzinha junto e dá na mesma proporção, um pouquinho por vez, uma xicrinha por vez para o seu nenê. Também pode. Copo de 200 ml, 3 a 4 vezes ao dia. Mas a lavanda, o bom dela é você colocar no lençol, no travesseiro, nas roupinhas. Aí eu queria te perguntar, existem muitos locais que vendem água de lençol, que vendem já a essência para você colocar no seu difusor. Qual é a atenção que eu tenho na hora de comprar para ter certeza que vai ter uma proporção boa da lavanda ali mesmo, né? Então, o ideal é você fazer em casa. Você compra o álcool de cereais, para cada litro de álcool de cereais, 10 gotinhas da lavanda. Aí você tem certeza que ali está o óleo essencial de lavanda e não tem mistura com outras químicas, inclusive por ser criança, né? Existem alguns locais que vendem já o travesseiro com a proposta dele já ser pronto com isso. Qual que é a sua opinião? Se tiver uma boa procedência... Tem que ler, tem né? que ler se realmente se tem lavanda mesmo, porque às vezes é muito algodão e pouca lavanda e você vai comprar uma coisa que não vai ajudar. O ideal é comprar a essência. Até porque para bebê a gente tem tanto medo do Sim, pode dar alergia né? respiratória. Então, umas gotinhas da essência já são suficientes, é melhor. O que mais que você trouxe aqui para nós? Eu trouxe a própria B6, né? Que é a que a gente não tem. Muitas pessoas têm falta de B6, né? A maioria, 90% das mulheres principalmente, porque quem não tem B6 tem TPM, tem enxaqueca, mudanças de humor, não tem serotonina no corpo que dá o bem-estar, então é importantíssimo tomar. Na alimentação, brócolis, espinafre, alface, grão de bico. Cenoura, você falou? Cenoura, excelente, né? Queria que você falasse uma coisa importante para nós. A gente tem esse compromisso com o nosso telespectador e a gente está trazendo aqui alguns produtos que são em cápsulas, mas a gente quer ressaltar que eles são naturais. Tudo isso que a gente trouxe aqui em cápsula é natural e você pode comprar tranquilamente, né? Pode, é para facilitar. Não dá para você andar com a cenoura, com a alface, brócolis, trabalha, ainda mais estuda. dependendo da pauta, né? Então. Daí a cápsula é o ideal porque você consegue
ter bastante, né? Vamos imaginar assim, no magnésio, para você ter o que tem numa cápsula, uma bacia de brócolis por dia. Não vai dar, né? Não vai dar certo, né? Então é melhor a cápsula, que seja de laboratório com procedência também, não é qualquer coisa, né? É importante verificar isso, né? O que mais que a gente tem ali? E aqui é uma misturinha boa, que a partir dos 10 anos você pode dar para a criança, que é o maracujá, a camomila. Só para mostrar que hoje ele já é vendido também solúvel. Então, tem adição de corante aqui. Se você às vezes não tem como fazer o chá, você pode procurar em casas de produtos naturais já ele solúvel. E esse aqui é sem açúcar também? Exatamente. Então é só... E vem com a vitamina B6. Os laboratórios já têm esse cuidado, né? Muito legal. Uma coisa que eu aprendi, depois de ser mãe, a gente aprende coisas que a gente nem né? Quando você olhar rótulo, às vezes tem coisas que as pessoas falam que são integral, mas aí tem farinha integral e tem a outra farinha também, ou que dizem que é sem açúcar, aí começa lá, açúcar, corante, então... Lê o rótulo e me fala se é verdade. O que vem primeiro é o que tem mais quantidade. Exatamente. É o que mais vai chamar a atenção. É o que está em primeira linha ali no produto. Davi ainda não utiliza açúcar. Bom, tem carboidrato, ele come batata, mas nada com açúcar, né? Não come doce, nem nada disso. Daí a gente foi ver uma bolachinha dita para bebê. E daí tava lá, não, era um mingau, lembrei, eu tava conversando com a minha amiga Sara, e tava lá falando do mingau, eu falei, mas peraí, a primeira coisa que tá escrito aqui é açúcar. Ela falou, porque tem muito, esquece isso aí, né? Não. Então, não muita pode. coisa que se diz pra bebê, a partir dos 6 meses. Alto lá, né? Cuidado com isso. Cuidado. Quando a gente pensa em chá, eu queria que você explicasse pra nós, chá de sachê, serve pra alguma coisa? Serve, porque é infusãozinha. A quantidade que tem no sachê é exatamente para 200 ml de água. Sendo em sachê realmente bonitinho, não vai comprar planta que está solta por quilo, ali vem fungo, não foi esterilizado, você vai ter um problemão. No sachê não, já está certinho, pode usar, que só tem a plantinha. Problema. Mesmo naquelas marcas lá, X, não tem problema. Não, é o que está ali dentro mesmo, é a plantinha, pode usar tranquilamente. Então perfeito. Chegou uma pergunta para nós, repete para mim, por favor, Cat. Alberto de Minas Gerais. Alberto, obrigada pela sua participação, um abraço a todos de Minas Gerais. Ele foi diagnosticado com um quadro de depressão, toma um remédio específico que ele diz, né, que pode gerar dependência e ele quer substituir pelo tratamento fitoterápico. Você já explicou para nós que não existe isso, né? Não, para ter essa substituição, se for possível, vai ter que perguntar para o psiquiatra primeiro como é que ele está, porque o medicamento para a depressão, ele causa dependência física. Se ele tirar de repente, ele vai passar mal também. Então, ele pode associar com a fitoterapia ao ponto de um dia o psiquiatra ou o psicólogo falar, você está bem, dá pra gente ir cortando o alopático. E aí eles devem fazer aquele processo que a gente costuma chamar de desmame, não é isso? Exatamente, vai ter que desmamar. Infelizmente, ele tem algumas coisas que acabam viciando, vamos dizer assim, né? O próprio organismo. Mas, aos pouquinhos, dá pra tirar sim. De uma hora para outra, não. Então, você pode até chegar para o seu médico que te indicou e falar assim, olha, eu conheci algumas propriedades, algumas plantas, conheci uma naturopata, de repente depois você pode entrar em contato com ela e daí você vê esse processo direitinho. Eu queria entender, para a gente finalizar, como é que funciona. As pessoas te procuram, é como se fosse uma consulta. Conta um pouco para nós como é que é o seu trabalho. A naturopatia, ela abrange tudo. Então, assim, você trabalha com o lado emocional, com o psicológico e com o físico. A partir dos exames médicos que ela me traz, eu vejo o que eu posso associar na fitoterapia para ela. Então, por exemplo, se for um lado emocional, vem com o laudo do médico, o medicamento que está usando e eu vou ver aquilo que pode ser associado sem interferir, sem interagir negativamente com o que ele já faz. Com o tempo vai estabilizando, porque o nosso corpo inteiro é a base de vitaminas, minerais, aminoácidos que estão em desequilíbrio. O equilíbrio faz com que a gente consiga tirar um pouquinho da alopatia e a pessoa consiga tratar com mais qualidade de vida, entendeu? Uma coisa importantíssima da gente falar é que muitas vezes a pessoa está passando por um problema, às vezes seja a ansiedade, seja a depressão, tristeza, tá apático, e levando esses medicamentos e descobrindo de repente que nem precisa da alopatia, utilizando ali um chá, uma plantinha, a gente pode regularizar. Eu gosto sempre de lembrar que Deus deixou tudo na natureza. Exatamente. Agora, a grande questão,
Por mais que muitas vezes a mãe, a avó, e eu falo isso agora por experiência com o Davi, elas têm razão, né? Muito do que elas falam dessa cultura que elas já trazem e já aprenderam, tem tudo a ver, como o chazinho de camomila e assim por diante. Mas dependendo da patologia, é importante procurar um especialista porque a gente pode errar na quantidade, né? Exatamente. E dependendo do grau que a pessoa está com aquela patologia, ela precisa realmente de um reforço maior. Não vai ser o chá que vai fazer a vez assim de primeira linha. Vai precisar de acompanhamento e aos poucos introduzindo o natural. Perfeito. Foi um prazer te receber aqui. Eu agradeço muito obrigada. Viu? Quem quiser entrar em contato, eu vou passar o telefone, que é o 0 operadora 11 292 8747. Tem o e-mail que está passando para vocês e o Instagram, que é @andrea.naturopatia. Está passando direitinho aí para vocês. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, viu? Foi um prazer para você também.